Troca de luminária pode ter sido a causa de incêndio no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Calor e muita chuva. O verão pode ter uma explosão de casos de Zika. Pesquisa revela: estresse pode aumentar com a chegada do Natal. De volta ao Brasil, o campeão mundial de surf Mineirinho é recebido com festa. Falta de quórum na Comissão de Constituição e Justiça adia a decisão sobre processo contra Eduardo Cunha. Ao contrário do TCU, na Câmara, relator sugere aprovar com ressalvas as contas do governo federal. Presidente Dilma diz que vai enfrentar quem pretende atropelar a democracia. Lançamento do trailer do filme Os 10 Mandamentos deixa fãs ansiosos pela estreia nos cinemas. Breve nos cinemas. Olá, boa noite. Essa edição do Jornal da Record começa com as investigações sobre o incêndio que destruiu o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. O museu não tinha alvará de funcionamento e a hipótese que passou a ser investigada é que um curto-circuito tenha provocado o início do incêndio. Você vai ver agora imagens exclusivas que mostram como ficou o museu por dentro. As imagens exclusivas mostram como ficou o terceiro andar do museu. Pouca coisa sobrou. Apenas as colunas que sustentam a estrutura de concreto ficaram no lugar. Tudo que era de madeira foi queimado ou virou carvão. Uma parte do teto veio abaixo e ainda é possível ser vista sobre os escombros. Durante todo o dia, técnicos do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, avaliaram as condições da estrutura do prédio para saber se a estação da luz poderá ser liberada. A cidade de São Paulo foi surpreendida na tarde dessa segunda-feira com um incêndio no Museu da Língua Portuguesa. Durante mais de 3 horas, parte do prédio centenário, patrimônio cultural da cidade, foi destruída pelo fogo. A hipótese que passou a ser investigada é de que o incêndio pode ter sido provocado por um curto-circuito que teria acontecido quando um funcionário fazia serviços de manutenção. O funcionário contou que estava trabalhando ali no primeiro andar. Ele tinha acabado de retirar uma luminária que ficava bem perto de uma daquelas janelas, a terceira da esquerda para a direita. Foi buscar outra para fazer a troca e disse que quando voltou, já havia fogo no teto. É o início de um processo de investigação, né? Eu acho que é uma ponta de alguma coisa, é algum sinal de que a gente possa percorrer esse caminho. A luminária que pode ter provocado o curto-circuito é como essa. As fotos são das salas que ficam do outro lado do museu e que não foram atingidas. Mas a causa do incêndio só será conhecida depois da conclusão dos laudos da perícia. O fato é que o prédio não tinha o alvará de funcionamento, nem o laudo de vistoria dos bombeiros. O diretor diz que o museu cumpria todas as exigências de segurança, mas a liberação dos documentos dependia também de regularização da companhia de trens e do metrô, que compartilha o Complexo da Luz. O prédio do Museu da Língua Portuguesa é usado por outras instituições, por outros órgãos também. Então, realmente, o Museu da Língua Portuguesa não tem o AVCB, porque o AVCB só pode ser dado para o prédio como um todo, ele não pode ser repartido só para a área do Museu da Língua Portuguesa. Hoje à tarde, o corpo do bombeiro civil Ronaldo Ferreira da Cruz foi sepultado em um cemitério da Zona Norte de São Paulo. Ele tinha 39 anos. Ronaldo foi a única vítima do incêndio no Museu da Língua Portuguesa. A CPTM informou em nota que o auto de vistoria está sob análise após um pedido de adequação feito pelo Corpo de Bombeiros. Já o metrô disse que está executando as modificações no projeto, também solicitadas pelos bombeiros. Hoje é o primeiro dia do verão e a expectativa é que este seja o mais quente dos últimos anos. O motivo é o fenômeno El Niño, que provoca o superaquecimento das águas do Oceano Pacífico. E com tanto calor, o brasileiro vai ter que arrumar um jeitinho de se refrescar. Logo pela manhã, pouca roupa para enfrentar a estação em que o dia já começa quente demais. Hoje, a temperatura ficou em torno dos 30 graus em quase todas as capitais. Tomar bastante água, com esse calor, se hidratar. Não dá, né? Olha, tá terrível mesmo.
Mas se o calor incomoda, o sol brilhando forte tem lá suas vantagens. As pessoas saem mais de casa, frequentam mais o parque, estão mais alegres, sorridentes. Friozinho você quer ficar na cama, o calorzão você quer acordar e curtir, né? Aproveitar o dia. O início da estação é marcado pelo dia mais longo do ano aqui no Hemisfério Sul. Em cada cidade é diferente. Em São Paulo, por exemplo, são 13 horas e 30 minutos de claridade. E quem pôde aproveitar ganhou 1h30 a mais de luz do sol do que no início da primavera. E quanto mais o dia fica assim, ensolarado, mais Dona Zezé ri à toa. Zezé, não de Camargo. A alegria tem motivo. Verão é sinônimo de boas vendas. Ah, com certeza, porque nós sofremos muito na época de frio e chuva. Durante as férias, o calor, dá para sair um pouquinho mais para nós. Se depender do clima, o lucro dela está garantido. A gente vai ter mais ondas de calor chegando e quando essas ondas de calor chegar, a temperatura dispara e aí, de maneira geral, as pessoas vão sentir mais calor, sim. Bom, daqui a pouco você acompanha aqui no JR a previsão do tempo para todo o Brasil. E esse início do verão quente traz uma preocupação à saúde pública. E com a previsão de muita chuva, aumenta também e muito o risco das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Vai ser quente. O calor é duro, mas é bom também, né? Vai ser chuvoso também? Esse verão promete ser ótimo. Sabe para quem? Para o Aedes aegypti. Até o mês passado foram registrados 1,5 milhão de casos de dengue, quase 3 vezes mais do que no ano passado. Você tem um aumento da população de mosquito com um vírus novo circulando, que é o Zika vírus e o chikungunya, ou seja, essa mistura de maior população de mosquitos com maior suscetibilidade da população a 2 novos vírus, realmente a gente vai ter as praias esvaziadas e os hospitais bem cheios, infelizmente. Hoje, o Ministério da Saúde divulgou que os casos suspeitos de microcefalia associada à Zika aumentaram 15,8% em apenas uma semana. O mais efetivo neste momento é a eliminação de todo e qualquer recipiente que possa juntar água parada. A preocupação aumenta no Rio em meio à crise da saúde. Pelo menos 12 hospitais e 15 UPAs estão com atendimento comprometido. O governador Luiz Fernando Pezão admitiu que o estado precisa de 350 milhões de reais para reabrir todas as emergências dos hospitais estaduais. Sombra e água parada são tudo que o Aedes aegypti precisa para se reproduzir. E é fácil encontrar criadouros. Num passeio pela cidade, um monumento no centro do Rio acumula água da chuva há meses. É um berçário de mosquito, um risco para todo mundo que mora ou frequenta essa região. Dona Alice vive ali pertinho, num prédio que fica ao lado da obra abandonada de um antigo hotel. Uma morada de luxo para os mosquitos. Pior é que a prefeitura fica mandando, vamos combater, olha o pratinho de planta, não pode ficar com água. E como é que não pega um criadouro desse? Guarde aí essa data, 28 de janeiro. Será quando estreia nos cinemas de todo o Brasil Os 10 Mandamentos, o filme. A história de Moisés e do povo hebreu, sucesso da Record, agora será contada com cenas exclusivas nas telonas. O trailer oficial do filme foi lançado hoje e deixou muitos fãs ansiosos. Moisés, chegou a hora de você libertar os filhos de Abraão. Com sua coragem, ele desafiou um rei. Só pelo trailer que estreou hoje, já dá pra sentir o que vem por aí. Mas foi com sua fé em Deus que ele salvou seu povo. Em todo o Brasil, quem acompanhou a novela da Record ficou empolgado com a novidade. Eu assisti a novela, como é? Vou perder o filme? E o filme vai ser um complemento ótimo pro que a novela já apresentou. Acompanhei a novela do início ao fim, estou super ansiosa, vou ser a primeira a comprar. No cinema, não sei, fica uma coisa bem diferente, né? Fica completo, né? Com efeitos especiais
cenas inéditas e um final exclusivo, a versão cinematográfica de Os 10 Mandamentos pode repetir o sucesso da trama de Vivian de Oliveira, exibida na TV este ano. Só que agora de uma maneira diferente. O bacana é você estar vendo agora uma coisa feita por brasileiro com qualidade, com zelo, coisa que há um tempo atrás não era possível. Esse tema bíblico é inédito no cinema brasileiro. A história de Moisés e a saga do povo hebreu para fugir do Egito vão ser contadas de uma só vez. Todas as pragas que caíram sobre os egípcios serão exibidas sem capítulos, sem intervalos. A estreia nacional de Os 10 Mandamentos, o filme, será no dia 28 de janeiro. Mas antes mesmo do filme chegar aos cinemas, o debate sobre como a história será contada na telona já começou na internet. Um festival de expectativa nas redes sociais. As hashtags do filme se multiplicaram hoje. A pré-venda dos ingressos do longa começa no dia 1º de janeiro. A compra pode ser feita por aplicativos de celular, sites ou nas bilheterias de cinemas. Eu te amo. Gustavo, que foi um dos primeiros a acessar o trailer, já se prepara para ser também um dos primeiros a comprar o passe para ver o Mar Vermelho se abrir na telona. Do dia 31 acabou a festa, para meia-noite não vou estar fazendo fogos não, estarei lá esperando para comprar os ingressos. Os 10 Mandamentos, o filme, breve nos cinemas. Então não perca, o filme Os 10 Mandamentos estreia no dia 28 de janeiro em todos os cinemas do Brasil. O turista atacado por um tubarão em Fernando de Noronha está internado no Recife. Ele teve o antebraço amputado devido à gravidade do ferimento. O turista atacado deu entrada no Hospital da Restauração no Recife, acompanhado pela noiva. O homem de 33 anos é do Paraná e não teve o nome divulgado. Ele chegou consciente e com um quadro de saúde estável. Ele encontra-se fazendo antibiótico e vai passar alguns dias internado para realizar o seu tratamento. O turista foi mordido pelo tubarão na Baía do Sueste, em Fernando de Noronha. Ele mergulhava e, mesmo ferido, nadou até a areia. Os primeiros socorros foram prestados no Hospital Público da ilha. A equipe médica local recebeu o apoio de 3 profissionais de saúde que estavam visitando Noronha. Por causa da gravidade dos ferimentos, o antebraço direito do turista precisou ser amputado. Os pesquisadores buscam explicações para o ataque e acreditam que foi algo isolado. O turista ainda não foi ouvido. Agora veja essa história. Em Minas Gerais, um empresário vendeu a própria casa para assumir um projeto de solidariedade. Ele comprou um hotel para abrigar imigrantes e refugiados. Vários haitianos já estão morando lá. O hotel abandonado se tornou a chance de recomeço para refugiados. E para garantir um novo lar para imigrantes, esse empresário não pensou 2 vezes. Vendeu a própria casa. Muita gente questiona sobre essa loucura, né? Mas eu vejo isso de forma natural. É realmente uma causa, um projeto que a gente tem acreditado pelo cunho humanitário mesmo. Na Casa de Apoio aos Refugiados, mais de 50 imigrantes já passaram por aqui. Mas o lugar tem capacidade para acolher muito mais gente. Só que esbarra num problema, a falta de doações. Até hoje só tiramos dinheiro do bolso. E nós não temos muito recurso, né? Então assim, a gente está pondo o que a gente tem. Além de alimentação, os imigrantes têm aulas de português e são inseridos no mercado de trabalho. Sem emprego, Josué largou tudo. A mulher e 3 filhas. Ele conta que veio para o Brasil em busca de uma vida melhor e comemora uma conquista. Eu vou mandar dinheiro para ajudar minha família. Um bebê de apenas 40 dias foi levado de dentro de uma loja em Madureira, bairro de comércio popular do Rio. A mãe contou que tinha deixado a menina com uma desconhecida, enquanto experimentava uma peça de roupa. Quando saiu da cabine, a mulher havia sumido com a criança.
Em Goiânia, um bebê ainda com um cordão umbilical foi encontrado atrás de um colégio. Testemunhas dizem que um motociclista o abandonou numa sacola plástica. O menino foi levado pelos bombeiros para o hospital e deve permanecer internado nos próximos dias. Funcionários do Parque da Serra do Curral precisaram ser resgatados da mata por um helicóptero. Eles tentavam localizar um cachorro e foram parar numa região de difícil acesso. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o cão também foi resgatado. O relator das chamadas pedaladas fiscais defendeu hoje, no Congresso Nacional, a aprovação das contas do governo, contrariando a recomendação do TCU, que reprovou as contas da presidente Dilma. Também hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara se reuniu para analisar um recurso que pede a anulação do processo de cassação do deputado Eduardo Cunha. Apenas 13 deputados marcaram presença e a sessão acabou encerrada. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara iria discutir o recurso apresentado pelo deputado Carlos Marum, aliado de Cunha, que pedia a anulação do processo de cassação do presidente da Câmara no Conselho de Ética. Eu vi aqui vários deputados, membros da CCJ, que se recusaram a registrar presença para que não houvesse o quórum. Essa é a realidade. O recurso à CCJ é mais uma manobra que o Brasil não merece por parte desse deputado, que permanece na presidência da Câmara contra os interesses do país e a favor dos seus próprios interesses. Já prevendo derrota na CCJ, Eduardo Cunha entrou com um novo recurso na comissão. Dessa vez, ele quer que o processo comece praticamente do zero, com a eleição de novos relatores. Ele pede também que os trabalhos no Conselho de Ética sejam suspensos até que a Comissão de Constituição e Justiça aprecie o pedido. Cunha tem até o dia 11 de fevereiro para apresentar a defesa no Conselho de Ética. É uma forçação de barra para tentar, de certa forma, tumultuar o trabalho da CCJ e talvez conseguir aí algum acordo para votar pelo menos a questão da vista. Em outra frente, na do processo de impeachment contra a presidente Dilma, Cunha se encontra amanhã com o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, para esclarecer detalhes da decisão do STF. Hoje, num café da manhã com jornalistas, o ministro-chefe da Casa Civil disse que o governo está tranquilo. As pessoas vão continuar com seus intentos, mas como se tem um rito mais à altura do que significa o impeachment, aquilo que gerava muita instabilidade e insegurança, eu diria, ela não está totalmente afastada, mas esfriou significativamente. O relator da Comissão Mista de Orçamento, alinhado ao governo, sinalizou que vai sugerir a aprovação das contas de Dilma, contrariando a recomendação do TCU. Se nós seguirmos o que fala o TCU, nós vamos engessar ainda mais as gestões públicas a nível federal e estadual e também municipais, mas principalmente federal e estadual. Em Salvador, a presidente Dilma voltou a classificar como golpe a tentativa de impeachment no Congresso. Ela cumpriu uma série de compromissos no Nordeste atrás de apoio popular. Antes da chegada da presidente Dilma Rousseff, militantes pró e contra o governo discutiram e precisaram ser contidos por seguranças. A presidente desembarcou numa das estações do metrô, inaugurada com mais de 10 anos de atraso. Dilma foi recebida pelo grupo Olodum e até arriscou tocar um dos instrumentos. Na visita, a presidente voltou a destacar a necessidade de juntar esforços para a retomada da economia. A tese do quanto pior, melhor. É pior para o povo brasileiro e melhor para uns poucos. O que nós temos de garantir é que o Brasil volte a crescer, volte a gerar emprego. A agenda de Dilma pelo Nordeste faz parte da estratégia da presidente de buscar apoio popular em meio à pressão que vem sofrendo com a crise política. Durante a visita a Salvador, ela falou sobre o processo de impeachment e se defendeu. Impeachment em si não é golpe. Ele vira golpe quando não há nenhum fundamento legal. Dilma ainda entregou imóveis do Minha Casa Minha Vida em Camaçari, na região metropolitana, antes de seguir para o sertão pernambucano. No município de Floresta, ela anunciou a liberação de 285 milhões de reais para obras de abastecimento de água no Ceará, Paraíba e Pernambuco.
O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, foi notificado hoje pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar sobre o processo que pode levar à cassação do mandato dele. Delcídio foi preso há um mês por suspeita de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. O senador tem 10 dias agora para apresentar a defesa. E você vai ver a seguir, pesquisa mostra que o estresse aumenta nessa época de Natal. Bom, e na China, equipes de resgate salvam um homem com vida 2 dias depois do deslizamento que soterrou 30 prédios. É o amigo secreto mais divertido da TV. Quando eu tirei o nome dessa pessoa... Eu vi a sua cara, meu coração disparou. Daqui a pouco você não pode perder. Gugu e Sabrina Sato apresentam Família Record. Jornal da Record. O JR segue com as notícias internacionais. Na China, equipes de resgate encontraram um sobrevivente no deslizamento que soterrou mais de 30 prédios de um distrito industrial. 60 horas depois do acidente, um jovem de 19 anos foi retirado vivo dos escombros. Até agora, apenas um corpo foi resgatado. 80 pessoas continuam desaparecidas. Uma montanha de terra e entulho se espalhou por uma área do tamanho de 2 estádios de futebol. Alguns edifícios desabaram. A população acusa o governo de negligência. Forças Armadas do Iraque travam batalha contra o Estado Islâmico em Ramadi, capital da maior província do país. Militares avançam por terra, apoiados pela Força Aérea Americana. As tropas procuram cerca de 300 terroristas que ainda resistem no local. A retomada de Ramadi representa a maior derrota para o Estado Islâmico desde a expulsão de Tikrit, em abril. Na Espanha, milhares de apostadores tiraram a sorte grande na loteria de Natal. A soma dos prêmios equivale a 9,5 bilhões de reais. A bolada principal saiu para um grupo de moradores de Roquetas de Mar, no sul do país. Eles vão dividir o equivalente a 2 bilhões e 800 milhões de reais. Passa de 1 milhão o número de imigrantes e refugiados que chegaram à União Europeia só este ano. A maioria enfrentou travessias perigosas no mar. Segundo a ONU, metade deles fugiu da guerra na Síria. Já são quase 3.700 imigrantes mortos ou desaparecidos. Nesta terça-feira, 11 pessoas morreram afogadas na costa da Turquia na tentativa de chegar à Grécia. Entre elas, 3 crianças. Parlamento indiano aprova penas mais duras contra jovens criminosos. Cíntia Godoy. Adolescentes com idades entre 16 e 18 anos poderão ser julgados como adultos ao cometerem crimes graves, como estupro e assassinato. Anteriormente, a pena máxima para menores era de 3 anos de detenção em reformatórios do país. A mudança na lei veio dias após um indiano, condenado pelo estupro brutal de uma estudante em 2012, ter sido libertado depois de cumprir pena como menor de idade. Nos Estados Unidos, morte de orcas em parque provoca debate. Raquel Vargas. Em 6 meses, 3 animais morreram num único complexo aquático no Texas. A última orca, Una, de 18 anos, contraiu um fungo e não resistiu. As mortes retomam a polêmica sobre a vida em cativeiro da espécie, muito criticada por ambientalistas. Eles pressionam pelo fim do confinamento do animal para espetáculos. Recentemente, um parque em San Diego anunciou que não fará mais shows com orcas. A seguir, Papai Noel visita pela primeira vez comunidades ribeirinhas do Amazonas. E a chegada triunfal de Mineirinho, o novo campeão mundial de surf. O número de recalls bate novo recorde no Brasil. Quase 3 milhões de carros foram chamados para corrigir defeitos, 3 vezes mais que no ano passado. Foi uma carta da concessionária que alertou José. O carro zero, que ele comprou há 4 meses, precisava passar por um recall. Segundo a montadora, estava entrando sujeira no acelerador e isso poderia causar o travamento do mesmo. É dever do fabricante fazer recall ou chamar para revisão qualquer tipo de produto ou serviço com defeito.
especialmente o que pode colocar em risco a saúde ou a segurança do consumidor. Assim que o problema é detectado, as empresas são obrigadas a divulgar amplamente o chamado. Recalls de veículos lideram a lista. Montadoras são as companhias que mais chamam consumidores por produtos com defeito. O número de chamados para recall de veículos aumentou quase 200% neste ano em comparação com 2014. A maioria dos carros apresentou problemas em itens de segurança, como este cinto traseiro aqui, que acabou de ser consertado. O reparo é feito de graça e ainda assim muitos consumidores ignoram o aviso do fabricante. O gerente desta concessionária bem que tenta. Olha, não comparece muito. O pessoal fica sabendo, no máximo 30%, 40%, vem para a concessionária, a maioria não vem. Imagina então a chance de um carro de segunda mão passar por um recall. Às vezes ele deixa o carro na troca, que não foi feito o recall, quem compra nem fica sabendo. Mas atenção, da mesma forma que o fabricante tem a obrigação de avisar sobre o recall, o consumidor tem o dever de comparecer ao chamado. O consumidor, por sua vez, deve atender imediatamente, para que não se concretize situações de risco, tanto para ele quanto para sua família, mas também para terceiros. Sol, calor e pancadas de chuva em quase todo o país nesta quarta-feira. Instabilidades combinadas com a umidade que vem da Amazônia voltam a se formar, especialmente sobre o Rio Grande do Sul. Há alerta para chuva forte com raios e queda de granizo. Nos próximos 5 dias, clima típico de verão no sudeste e no centro-oeste. Os temporais serão mais intensos sobre a região sul e no leste do estado paulista, inclusive na capital. Tempo seco até o Natal, só no Rio de Janeiro. Amanhã faz sol do Espírito Santo até o Ceará. Calorão em Porto Alegre, com máxima de 34 graus e em Brasília, a máxima é de 29. Dia quente também na capital paulista, com pancadas de chuva isoladas no fim do dia. E a máxima é de 32 graus. Em Maceió, faz 30 graus. Em Rio Branco, 31. Em Curitiba, chove forte. E a máxima será de 30 graus. Vem cá, quem duvidaria que o Natal é um dos momentos mais divertidos e esperados do ano? Pois é, uma pesquisa mostrou que para muita gente essa reta final, com filas, preparativos, festas, tem um outro sentido. É também sinônimo de estresse. É uma das datas mais esperadas do ano. A gente fica muito feliz, né? Saber que vai reunir a família, todos estão com saúde. Dar um abraço naquele que a gente gosta, eu acho que é uma boa época para se presentear. Tem uma troca de harmonia, troca de energia boa. Mas o fim do ano também está associado ao oposto dessa história. Pesquisas mostram que principalmente o Natal é mencionado como um fator de estresse. Reuniões de família, reencontros, festas, compras. Tem muita gente que não se sente bem com isso. O levantamento aponta que 75% dos brasileiros têm um aumento de estresse nesta época do ano. Quando saem as compras dá estresse, né? Todo mundo deixa para a última hora, aí fica aquela correria, aquele empurra. Essa psicóloga pesquisou em hospitais públicos de São Paulo quais foram os maiores motivos de estresse para os doentes antes da internação. Quase 48% dos pacientes na UTI com problemas de coração, pulmão e rins responderam que foi a chegada do Natal. Nós vamos iniciando um novo ano e toda mudança pode ocasionar estresse. Ele costuma aparecer, né, como uma resposta adaptativa às mudanças. Para a pesquisadora, é preciso controlar a ansiedade. Tenha como o grande objetivo eu tenho metas, mas eu tenho que ter equilíbrio entre razão e emoção e ser proativo para conseguir essa meta. E no meio da correria, não esquecer do que é realmente importante. Para mim, o espírito de Natal prevalece, sempre. A gente passa um pouquinho de tristeza, lembra de quem foi embora, né? Faz um resuminho do ano, mas deixa um pouquinho de alegria para o final do ano. É isso aí. Para desestressar, então, vamos falar do Papai Noel, que já começou a entregar os presentes de Natal com a ajuda de voluntários, percorreu comunidades que ficam às margens do rio Amazonas. E algumas dessas comunidades nunca tinham recebido a visita do Bom Velhinho. Com
Como tem muito trabalho pela frente, Papai Noel decidiu começar a entrega dos presentes bem mais cedo. E por causa do forte calor da Amazônia, trocou as renas por um barco para chegar até as comunidades ribeirinhas. Depois de 3 horas de viagem, o barco regional que saiu de Manaus chega à primeira comunidade ribeirinha. A Vila de Santa Rosa nunca recebeu a visita de Papai Noel. Os ajudantes nem sabem quantas crianças existem aqui, mas Papai Noel garante que tem presente para todo mundo. Para ele, não existem obstáculos, que não precisa ser criança para ganhar presente. Depois de andar um pouco mais, ele chega na escola. Para muitos, foi o primeiro presente da vida. Desde a minha infância, eu nunca tinha visto um Papai Noel de verdade. No barco, o trabalho recomeça. 170 bonecas artesanais precisam ser embaladas. Doação de uma ONG de São Paulo. Rodrigo registra tudo. A mulher dele, que este ano não pôde vir, é a idealizadora da ideia. Ela começou a fazer as bonecas depois que perdeu a filha, de 2 anos. Eu estou mais ansioso, talvez, de entregar do que das crianças para receberem. Cada entrega que eu vou estar lembrando o motivo pelo qual elas foram feitas. Ela foi tão linda. Até o Natal serão distribuídos 5.000 brinquedos. E a alegria de milhares de crianças é a maior recompensa que estes voluntários podem esperar. Todos nós nos tornamos pessoas melhores quando nós fazemos essas coisas. E olha aqui, pelo 2º ano seguido, o Brasil está no topo do surf mundial. O nosso super campeão, Adriano de Souza, o mineirinho, já está de volta ao Brasil. 5 dias e uma viagem de quase 13.000 quilômetros depois da conquista do Mundial, o campeão finalmente está em casa. A volta foi longa. De manhã, a chegada ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Mineirinho, o troféu de melhor surfista do planeta e o reconhecimento. Foi difícil para ele atravessar a corrente de fãs. Está sendo um sonho estar presenciando isso. É claro que nós atletas almejamos muito chegar aqui, né? Mas não tem noção nenhuma, né, depois de tudo isso. Mineirinho, que é paulista de Guarujá, teve uma temporada perfeita. Venceu 2 etapas e 37 baterias no circuito. Discreto, como sugere o apelido, Mineirinho teve mais regularidade do que o vice-campeão, o australiano Mick Fanning, e celebrou a conquista do título onde todos os surfistas sonham vencer, em Pipeline, no Havaí. O momento é todo dele e Mineirinho está vivendo cada minuto intensamente. Esta volta ao Brasil é como a cereja do bolo para quem está há 10 anos nas ondas profissionais do surf. Eu demorei muito para aprender as coisas e continuo aprendendo, mas do momento, né, que eu estou levando esse troféu para casa, o que eu aprendi ao longo desses anos foi o suficiente para ser campeão em 2015. Aos 28 anos, o auge. Adriano de Souza agora é o surfista a ser batido e terá o desafio em 2016 de se manter no topo. De querer mais títulos, eu vou querer, né, ter um projeto social e ajudar as crianças e sorrir, né? Fazer eles sorrir o quanto que o esporte me deu, para, quem sabe, aí possa surgir mais campeões mundiais. O Jornal da Record termina aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acesse R7 Play. Fique agora com o programa Família Record. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Boa noite e até amanhã.